gente, de novo, sou eu, a Jéssica, a moça que gosta de fazer Enem há anos, e eu vim aqui para falar sobre a redação para vocês e sobre, assim, como que eu vou fazer uma redação no Enem, assim, tipo, por onde começar? É sério, tem muita gente que vai fazer o Enem pela primeira vez e se desespera muito com isso, porque realmente você escrever um texto de 30 linhas sobre um tema difícil que uma pessoa que você nunca viu na sua vida vai ler, é complicado. Realmente, é muito complicado. E você expor seus argumentos e o que você pensa para uma pessoa que você não conhece também é complicado. Você não faz a menor ideia de que tipo de juízo de valor que essa pessoa vai dar sobre suas palavras. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre como e por onde começar a sua redação do Enem. Primeiro assim, você tem, eu queria que você tivesse consciência que no segundo dia você tem, 5 horas e pouquinho para fazer a sua prova. Então, é bom que você dedique um tempinho aí considerável para a sua redação, que até você tem 1 hora a mais justamente por causa dela, só que não tudo de uma vez, entendeu? Você vai picar esse tempo e utilizá-lo de maneira eficiente. Qual que é a minha primeira dica? Abre a sua prova quando a pessoa que estiver na sua sala, cuidando da sua sala, falar que pode abrir e vai direto ler o tema da redação. Mas quando eu falo assim, o tema da redação é o tema mesmo, tipo o título, o que é para escrever, sobre o quê. E aí você vai pegar esse tema e começar a pensar em tudo que você sabe sobre isso. Por que é importante dedicar os primeiros 15 ou 20 minutos da prova para a redação e para pensar sobre o tema e rascunhar o tema? Porque assim, esse é o momento que você está com a adrenalina mais elevada, o seu cérebro está super concentrado. Se você deixar para a sua redação para o final da prova, você vai estar tão cansado que você não vai conseguir se concentrar, lembrar de nada. O seu cérebro, nesse começo da prova, ele está assim, na adrenalina louca e ele está super condicionado a te ajudar a lembrar de qualquer coisa que você saiba sobre qualquer tema. De tanto que você está, tô fazendo Enem. E aí, o que você faz? Você vai pegar esse tema, vai olhar, sei lá, vou fazer de conta que o tema vai ser sobre política, mas não vai ser sobre política, gente, porque não existe a menor possibilidade do governo deixar espaço para você falar mal dele na prova que é dele. Enfim, aí política, você olha assim e começa a pensar em tudo que você sabe sobre esse tema, músicas, livros, jornais, o que você viu, notícias, games, vale tudo, gente. Fatos que estão acontecendo no mundo, principalmente fatos históricos relacionados a esse tema, estatísticas, caso você saiba, todas as maneiras de manifestações culturais possíveis e existentes que você se lembra sobre esse tema. Frases, citações, filósofos. É sério, eu já utilizei tanta coisa nas minhas redações do Enem, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu já utilizei a música Imagine dos Beatles, eu já utilizei livros, já citei Anne Frank, eu já citei músicas como Afaste de Mim Esse Cálice, Pai, que é uma música que ficou bem famosa durante o período ditatorial no Brasil. Bossa Nova, Vinícius de Moraes já funcionou muito bem na minha redação do Enem. Então, assim, por mais que você não tenha esse conhecimento, assim, tão aprofundado sobre música, cultura, até filme vale, gente. Tem tantos filmes que são clássicos do cinema, como, sei lá, Bonequinha de Luxo, filmes clássicos, assim, O Poderoso Chefão. Você pode contextualizar na sua redação. Olha, imagina se a sua redação for sobre violência e você contextualizar com o Poderoso Chefão em alguma cena. Você vai estar demonstrando cultura de alguma maneira. Isso não é ruim, se você souber a maneira que você vai escrever. Não colocar receita de miojo, o hino do Corinthians, jogada, assim. Não, gente. Estou falando em contextualizar a informação cultural com o tema. Aí, quando você lembrar de tudo que você sabe sobre aquele tema, você vai começar a colocar, pelo menos durante alguns anos, o Enem deu umas folhinhas em branco para a gente fazer a prova de matemática, rascunhar lá as continhas. Você utiliza esse espaço, ou se não tiver esse espaço, vai escrevendo ao longo da prova, em qualquer lugar em branco que você vê, os tópicos principais que você lembrou. Vai colocando em tópicos para você não esquecer. À medida que você vai lembrando, vai escrevendo tudo para você não esquecer nada. Porque, olha, já aconteceu de eu ter umas ideias legais e acabar esquecendo no meio da prova, porque eu fui deixando e acabei ficando nervosa e esquecendo. Então, separa lá um cantinho para você
colocar todos os tópicos que você for lembrando. A partir do momento que você olhou o tema da redação, lembrou de tudo, todos os aspectos culturais que você sabe sobre aquele assunto e começou a escrever seus tópicos, você vai rascunhar a sua redação. Sim, gente, tem uma parte de rascunho para a redação antes de você transpor a sua redação para a folha final. Você vai pegar essa parte de rascunho e vai começar a rascunhar a sua redação. É importante que nessa parte do rascunho, entre você abrir a prova, olhar o tema, lembrar das suas ideias, fazer os tópicos e rascunhar, você não passe de 20 minutos, senão você vai começar a se atrasar muito, sabe? Você consegue fazer isso em 20 minutos, vai treinando em casa. E aí, você começa a rascunhar a sua redação. Lembre-se, uma redação precisa de introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu vou falar melhor sobre isso em outros vídeos, porque agora eu quero ensinar você por onde começar mesmo, do zero. Aí você vai rascunhar a sua redação. Pensa que uma redação ela tem que ter 30 linhas, certo? Você vai utilizar mais ou menos aí, você vai fazer 3 parágrafos de desenvolvimento, fora a introdução e conclusão, você vai fazer 3 parágrafos de desenvolvimento. Essas suas ideias vão aonde? Esses seus argumentos vão no desenvolvimento. Se você escrever 3 parágrafos em 7 linhas cada um, você pode e deve escolher 3 argumentos principais para desenvolver um argumento em cada parágrafo. Então você olha lá na sua listinha de ideias e pega as ideias melhores, as mais tops da balada, e você vai pensar assim, vou desenvolver sobre esses argumentos. Só que, gente, é importante que seus argumentos sejam coerentes, porque você precisa de uma redação que aborde o tema sobre algum ângulo, algum aspecto. Os temas geralmente são super gerais. E você vai pegar e, por exemplo, se cair sobre violência, você vai precisar fazer... Já foi sobre violência no passado, então a possibilidade de cair esse ano é pequena. Mas você precisa fazer um recorte nesse tema. A violência é uma coisa super ampla. Tem violência contra vários tipos de coisas. Violência contra os animais, violência contra as mulheres, violência... O problema da segurança pública pode ser abordado, desigualdade social, tem aí centenas de recortes que você pode abordar. Aí você precisa, o que você vai fazer? Vai recortar ali um tema que você queira abordar. Sobre que ângulo daquele assunto que você vai falar? Qual ângulo que você vai adotar? Aí você precisa decidir se você vai defender esse tema, esse ângulo, ou se você vai, entre aspas, acusar. Não adianta você falar assim, voltando ali no exemplo da política, por exemplo. Sobre política, você tem 2 ângulos, que seria o ângulo bom, por exemplo, a redemocratização do Brasil. Brasil passou 21 anos na ditadura, aí foi redemocratizado, agora nós somos uma democracia representativa, todo mundo tem direito a voto, o voto é secreto, o voto é isso, votar é legal, enfim. Mas assim, tem um aspecto bom sobre a democracia e sobre a política. Mas também tem um aspecto que não é tão legal, que as pessoas estão insatisfeitas com a política atualmente, elas saem nas ruas se manifestar. Essa coisa de representatividade, como está na Constituição, que os legisladores são eleitos para nos representar, a gente não está mais se sentindo representado. Tem aí essa coisa de não me representa, que surgiu lá quando o Marco Feliciano era o deputado que estava comandando o Comitê dos Direitos Humanos, enfim. E aí as pessoas não se sentem mais representadas pelos políticos de hoje em dia. Isso não é uma coisa boa. Então você tem que pensar assim, você vai falar do lado bom e do lado ruim na mesma redação, e daí você vai fechar essa redação de que maneira? O que você vai dar de solução lá embaixo? Você tem que caminhar para um objetivo. O objetivo que você tem que caminhar é a sua conclusão. Então você não pode fazer uma salada de frutas, encher de linguiça, fazer uma zona, e depois você não vai conseguir fechar isso, concluir isso. Você tem que pensar assim, o que eu vou fazer no final com essas informações que eu estou colocando no meio? Então, a partir do momento que você decidir que tipo de recorte no tema que você vai fazer, e se você vai, entre aspas, acusá-lo, ou se você vai, entre aspas, defendê-lo, aí você vai passar para o rascunho, você vai começar a rascunhar.
olha, aqui na introdução eu vou escrever mais ou menos isso, aspectos históricos, estatísticos, geográficos, dá uma introdução ali legalzinha. Eu já faço daqui uns dias outro vídeo ensinando o que você pode escrever na sua redação para dar um up na introdução da redação, porque a introdução é bem importante, é onde o seu examinador vai olhar e vai falar, olha, esse cara é bom. Aí, quando você for rascunhar o seu desenvolvimento, você já vai colocando suas ideias em ordem, vai dando um nexo causal nas suas ideias, vai colocando ali numa ordem que faça sentido. Por quê? Eu preciso de coerência. Coesão, coerência são coisas que dão nota. Muita nota, 200 pontos. Isso é muita nota para você? Eu não ia gostar de perder 200 pontos numa redação porque eu não escrevi algo que tinha coerência e coesão. Você precisa... Como é que você vai saber se a sua redação está coerente? Você vai olhar para o seu rascunho e vai falar assim, ó, esse troço faz sentido? Se a resposta for sim, parabéns, você está se saindo muito bem. Então, aí, a partir do momento que você tiver ali seus argumentos rascunhados, você começa ali a pensar numa solução, mas agora ainda não precisa ter assim a versão final da sua redação nesse momento. Provavelmente já vai ter dado os seus 20 minutos. Nesse momento inicial, você não precisa se preocupar onde é que você vai colocar vírgula, gramática ou conclusão. Por quê? Esses 20 primeiros minutos são para você fazer nascer a sua redação, para você rascunhá-la e com essas dicas que eu já dei, você ter o início da sua redação. Aí, a partir do momento que você tiver a sua redação rascunhada, e gente, é muito importante que quando a sua cabeça já estiver condicionada a você lembrar de tudo que você sabe sobre aquele tema, você começar a escrever na hora que as ideias surgirem. Porque já aconteceu comigo de eu pensar numa frase super top da balada para colocar na minha redação, e daí ir me preocupar, sei lá, com uma questão de matemática e esquecer da frase super top da balada e não conseguir lembrar nunca mais, tipo, lembrar um mês depois do Enem, que podia ter escrito, né? E depois não adianta, né? Aí, a partir do momento que você já tiver um rascunho na sua redação, vou falar algo que não vai parecer fazer sentido para muita gente agora, mas que para mim sempre funcionou. Pode funcionar para mim e não funcionar para outras pessoas, mas eu só leio os textos de apoio depois que eu já tenho o meu rascunho da redação. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você olha o seu tema e vai direto para os textos de apoio, o seu cérebro se condiciona a pensar que aquela é a melhor informação que você tem. E você não vai... Quando você lembrar de uma música, algum livro, alguma coisa relacionada, um filme, você vai achar que não é tão importante, que você não vai conseguir contextualizar na sua redação. Não, gente. Ler o texto de apoio antes de você pensar nas suas próprias ideias é bem ruim. E a minha redação começou a funcionar e eu comecei a ter notas altas depois que eu comecei a ler o texto de apoio, depois de já ter o meu próprio rascunho. Porque assim, ó, você se condiciona a achar que aquela é a melhor ideia, você se condiciona a copiar as informações dos textos de apoio. Você não pode copiar as informações porque senão você perde nota e suas linhas são descontadas. Então assim, realmente, leia o texto de apoio só depois que você tiver um rascunho. Aí, se você achar super interessante, super mais interessante alguma coisa que está escrito lá, você pode dar uma mudadinha no seu rascunho, porque, né, seu rascunho tá aí para você rabiscar ele do jeito que você quiser. Mas, assim, é importante que antes de você ler o seu texto de apoio, você utilize essa adrenalina do começo da prova para lembrar das suas coisas, do que você sabe, da sua experiência em relação àquilo, da sua cultura. Porque, gente, quando o Enem começa, que é dada a largada na prova, a nossa adrenalina tá tão alta, a gente tá tão propenso a pensar em tanta coisa, que é capaz de você lembrar até do que você comeu no Natal de quando você tinha 6 anos. É sério. E aí, se você ler o tema da redação e começar a pensar no que você sabe sobre o tema da redação, você vai achar muita coisa legal no seu cérebro, porque você deve ter provavelmente 20 anos, 18, 17, você não passou 17 anos no mundo fazendo nada. Você provavelmente assistiu muita série no Netflix, você provavelmente já ouviu muita música, você provavelmente já leu algum livro na vida, pelo amor de Deus, gente, né?
Então, você vai usar isso de alguma maneira. Você viveu, você não estava dentro de um saco de batata, você viveu. Então, você tem alguma coisa a dizer para o mundo. E o que o examinador quer? Ele quer saber o que você tem a dizer sobre o tema, e não o que o texto de apoio tem a dizer sobre o tema, porque o texto de apoio ele já sabe o que você vai dizer sobre o tema. Então, depois que você tiver o seu rascunho, você vai ler o texto de apoio, e aí, se você achar que tem alguma coisa muito importante, muito interessante, que dá para mudar na sua redação, no seu rascunho, você vai lá e muda no seu rascunho. Agora é importante que você faça tudo isso ali nos 20 minutos iniciais. Lembra aí de tudo isso que eu falei? Gente, eu sei que eu falo bastante, mas é possível você fazer um rascunho nos 20 minutos iniciais, eu juro pra você. Aí vai resolver lá as 45 questões de matemática ou português, você que sabe a ordem da prova, a prova é sua. Depois que você resolver as 45 questões, você volta durante ali 5 ou 10 minutos para ler rapidinho seu rascunho. Porque aí, depois que você se focou em 45 questões de matemática, você já até esqueceu o que você escreveu. E aí você já vai estar com o cérebro condicionado a ter um outro ângulo, uma outra visão sobre aquilo que você escreveu. E talvez surjam novas ideias, ou talvez você olhe e pense assim, essa frase não ficou legal, vou tirar. Daí isso vai estar no meio da sua prova. Não gasta mais que 5 ou 10 minutos fazendo isso, é só para fazer uma revisão rápida, gente, uma passada de olho para ver se o negócio está legal. Aí você vai lá e faz a sua segunda prova, a segunda metade da prova, as outras 45 questões. E daí você, no final, quando você tiver resolvido as 90 questões, que você precisa também das questões, você não vai tirar nota só para redação, aí no final você vai pegar e vai voltar ali durante meia hora ou 40 minutos para arrumar a gramática, vírgula, a linguagem formal, porque ela é bem importante e vale também muita nota você escrever na linguagem culta da língua portuguesa. Não estou falando de escrever assim, palavras difíceis, não sei o quê, mas escrever certinho, né, gente? O mínimo que se espera de uma pessoa que vai fazer o Enem é que ela saiba escrever as palavrinhas certinhas. Aí você vai olhar essas questões, esses detalhezinhos assim no final, gramática, vírgula, linguagem culta, e vai passar a sua redação a limpo com a caneta, bem calminho, para a folha final. Por quê? O que é o mais importante, gente? É que na folha final você não cometa erros, você precisa fazer uma transcrição com tempo. Não deixa, pelo amor de Deus, 5 minutos para você transcrever a prova, porque você vai escrever correndo, você vai transcrever palavra errado, você vai colocar vírgula onde não tem vírgula, se você passar a redação do rascunho para a folha final muito rápido. Então é importante que você escreva devagar, prestando atenção, para que daí adianta você escrever tudo lindo no rascunho e passar na folha final, na versão final rapidinho, escrever super rápido e errar um monte de coisa, e daí o corretor ele não vai ter acesso à sua prova de rascunho. Então ele não vai saber que você escreveu errado porque você passou errado na hora. Não, ele não tem a menor ideia disso. Então é importante que no final você tire um tempinho para passar a sua redação do rascunho para versão final bem devagar. Mas você não vai demorar mais que meia hora para fazer isso. Aí você dividiu de maneira eficiente a 1 hora que o MEC te dá a mais para fazer a redação. Você usou 15 a 20 minutos no início da prova para fazer o rascunho. Você usou 5 a 10 minutos no meio da prova para fazer uma revisão rápida, uma passada de olho. E você utilizou ali de 30 a 40 minutos finais para fazer ali a versão final e passar ela bem linda na prova final, na versão final, ok? Então é isso que eu tinha para dizer. As dicas mais específicas a gente vai dando nos próximos vídeos. E se inscrevam no canal, fala se vocês gostaram, fala um comentário legal embaixo, ou fala que tá errado se você achar que tá errado também, que a gente corrige. E beleza, gente. Um beijo no coração e tchau.